Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam me assistindo. Prazer continuar aqui os estudos das classes gramaticais com vocês. Hoje nós vamos falar de uma classe gramatical muito importante. Nós vamos falar de pronome. Classe gramatical, pronome. Então é interessante que vocês saibam que, primeiramente, vamos definir etimologicamente essa palavra. Pronome. Do latim pro, cujo significado é em função de. A classe gramatical pronome vem nos definindo o seguinte: é uma classe de palavra que estará à disposição do nome, trabalhará em função do nome. Então, pronome é utilizado para substituir, para estar ao lado, para trabalhar com um nome, um substantivo. Essa classe gramatical, pronome, pessoal, ela é muito necessária, não só para as questões gramaticais, sobretudo para as questões textuais, produção de texto, porque ela também trabalha com questões de elementos coesivos. O pronome também trabalha por vários processos dentro da questão gramatical, que vai pegando passagens morfológicas e sintáticas. Então ele também é morfossintático, ele tem função na morfologia e ele tem função também na sintaxe. Então é muito importante que vocês consigam entender com clareza esta classe de palavras. Devido à extensão do conteúdo, eu vou fazer para vocês 2 vídeos para não ficar muito cansativo, 2 vídeos de aproximadamente 10 minutos, como de costume, e aí nós vamos deslindando toda a questão acerca dos pronomes. Então vamos começar com pronomes pessoais. Pronomes pessoais, pessoal, é interessante nós falarmos um pouquinho deles, porque são eles clareadores de muitas questões para nós no nosso dia a dia. Então, quando nós vamos ler uma proposta de redação, estará lá: o texto deve ser realizado, produzido na terceira pessoa. Na primeira pessoa será o foco narrativo e tudo mais do seu texto narrativo. Então, narração pode aparecer primeira pessoa, o texto dissertativo podem solicitar terceira pessoa. E é aqui que nós vamos entender que se referem a essas pessoas. Então, nós temos a primeira pessoa do singular, eu, a segunda, tu, a terceira, ele. Depois, nós temos a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, a terceira pessoa do plural, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles é chamado de pronome pessoal do caso reto. É interessante nós lembrarmos que o tu não é muito utilizado aqui na nossa região, entretanto ele não está morto. É interessante que vocês façam as concordâncias corretas. Então, por exemplo, você não vai falar tu vais, você vai falar, você não vai falar tu vai, desculpe, você vai falar tu vais. Tu vai não tem concordância. Se está no tu, se está na segunda pessoa do singular, o verbo obrigatoriamente também precisa ir para a segunda pessoa do singular. Depois, o ele é a terceira pessoa. Notem que aqui, em hipótese alguma, eu disse, ou eu mostrei para vocês, pronomes pessoais do caso reto, o pronome agente. Então, agente, na norma culta, ele não aparece. Não aparece aqui nos casos retos. Depois, nós temos os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos vão se dividir em átonos e tônicos. Eu tenho como pronome oblíquo átono me, te, se, nos, vos e se. Cada um deles vão se referir a essas pessoas aqui. Eu, me, átono. Mim, tônico. Átono menos forças vocálicas.
tônico mais forças vocálicas. Há, para este caso dos pronomes pessoais, uma regra para ser utilizada. Eu não vou utilizar quando eu quiser. Mais para frente eu vou aprofundar para vocês nas curiosidades dos pronomes, tá? Depois, te, se, nos, vos, se. Pronomes pessoais do caso tônico, oblíquo tônico, mim, ti, si, nós, vós e si, tá? Que vão trabalhar como tônicos. Ora serão reflexivos, ora não serão reflexivos, mas estes são os pronomes pessoais. A posteriori, eu tenho os pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? Como aqui na própria lousa eu estou dizendo para vocês, esses pronomes de tratamento são títulos respeitosos que nós damos à pessoa, respeitando aí a hierarquia que ela está, a proximidade que eu tenho. Então, vamos pensar no seguinte: quando eu tenho, por exemplo, o pronome de tratamento você, eu tenho mais afinidade. Vale lembrar que o pronome de tratamento você, eu tenho proximidade, intimidade com a pessoa. E o pronome de tratamento você, ele é uma aglutinação, ele passou por um processo de aglutinação da antiga construção vossa mercê. Por isso que eu tenho o vo do vossa e o se do mercê. Aí chegou a palavra você. Depois eu tenho senhorita. Senhorita eu me refiro a pessoas não casadas, solteiras. Pessoas solteiras, mulheres. Depois senhor, pessoa casada ou mais velha, um homem ou uma mulher. Muitas pessoas não gostam de serem chamadas de senhor ou senhora. Respeitem aquilo que a pessoa quer ser chamada. Por isso, no pronome de tratamento, como ela deve ser tratada. E aí nós temos alguns outros. Nós temos Vossa Excelência. Esse Vossa Excelência eu me refiro a pessoas de cargos públicos, né? Depois nós temos Vossa Majestade, que refere-se a reis. Vossa Santidade, que refere-se ao Papa. Nós temos Vossa Eminência, que se refere a cardeais e bispos. Nós temos Vossa Reverência, que se refere a líderes religiosos. Nós temos Vossa Magnificência, que se refere aos reitores de universidades. Nós temos Meritíssimos, que são os pronomes referentes a juízes, e assim por diante. Essa é a função do pronome de tratamento. Você dá à pessoa aquilo que a pessoa tem. E vale lembrar, a título de curiosidade, também quando vocês chegarem na graduação ou se já estiverem na graduação, esse vídeo ele é disponibilizado no YouTube, então qualquer pessoa assiste. Nós temos que respeitar o pronome de tratamento. Na graduação, há uma escala hierárquica. Há o graduado, o especialista, o mestre, o doutor e o livre docente. Então, quem tem graduação chama-se de graduado, especialista, mestre, doutor e livre docente, tá bom? Estes são os pronomes de tratamento. Depois, nós temos os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos vão indicar, como o próprio nome já nos diz, ele vai indicar posse. O pronome possessivo vai indicar posse de algo sobre alguém ou alguma coisa. Então, veja, pronome possessivo: meu, teu, seu, nosso, vosso e seu. Eu respeito os plurais e respeito o gênero. Como assim? Então, se eu sou do gênero masculino, eu vou falar meu. Se eu sou do gênero feminino, eu vou utilizar o pronome que se refere ao gênero feminino. Então, se estou falando com uma mulher, eu vou falar onde é a sua casa. Não vou falar onde é o seu casa. Ou para concordar também com a palavra, sua casa. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Teu pai, gênero masculino, pai, tua,
Mãe, gênero feminino, então vamos respeitar. E se é no singular, meu, plural, meus, certo? Pronomes possessivos. E por fim, nós temos os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos servem para inquirir, servem para perguntar, questionar, indagar algo, alguém sobre alguma coisa. São eles que, quando, qual, como, onde. E aí fica o exemplo para vocês. Quantos anos você tem? Fiz uma pergunta, eu indaguei, eu perguntei, inquiri sobre alguma coisa. A esse fenômeno eu chamo de pronome interrogativo. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência a essa classe tão importante chamada pronome. Espero que em um primeiro momento vocês tenham entendido. Não deixem de fazer os exercícios. Quaisquer dúvidas,